Tá gravando. Então vamos lá, gente. Boa noite a todas as pessoas presentes, cursistas, eu estou vendo aqui, né, na lista, convidados de fora também, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Professora Lívia, professora Aline, Gessé, se estiverem por aqui também, os professores do curso, para dar um oizinho. E já, né, agradecemos inicialmente aqui a presença das lideranças dos movimentos sociais, do MAB, do MAN e do MST, né, o Jocely do MAB, Valderes do MAN e a Carol do MST, né, que encontraram aí um tempinho na agenda corrida e da luta para estarem aqui conosco nesse bate-papo, né? Então, eu vou passar imediatamente aqui a palavra aos nossos convidados, para que se apresentem, né? E a ideia é a gente dar um pontapé inicial com uma fala breve, né? Em relação um pouco à conjuntura, né? Alguns aspectos das disputas aí no estado de Minas, né? Disputas do nosso projeto, né, projeto de campo, de mineração, das águas, né, como é que anda aí a luta, a disputa. Então, eu vou passar a palavra aqui ao Jocely, né, depois o Valderes, a Carol, e aí a gente abre. Nesse tempo também das falas, quem tiver já perguntas, questões, comentários, pode ir colocando aqui no chat, a gente já vai organizando aqui também e já coloca os convidados em seguida. Então, a ideia é a gente fazer uma roda de conversa mesmo, né, um bate-papo. Os cursistas também estão aí, né, em contato com as temáticas, né, essa parte mais estrutural do campo e também em relação às especificidades da educação do campo. E fiquem à vontade aí para ir trazendo também um pouco o que vocês têm refletido, lido, etc. Então, vamos lá. Josi, vou passar a bola aqui para você. Fique à vontade, bem-vindo, muitíssimo obrigada. Muito bem, nós do MAB que agradecemos o convite, poder compartilhar um pouco das informações, nossas impressões. Dar boa noite aí a todos e todas que estão presentes. Eu sou Jocely Andrioli, sou membro da Coordenação Nacional do MAB, nasci em Santa Catarina, né, minha família foi atingida pela hidrelétrica de Itá, e aí a Angélica me convidou, a Angélica, né, também foi atingida nessa mesma hidrelétrica, né, sua família, nós fomos o mesmo assentamento lá em Santa Catarina, então também por isso estou aqui, pelo carinho que a gente tem desde criança. Estou aqui em Minas Gerais já há 19 anos, construindo a estratégia nacional do MAB, né, o MAB enfrenta aqui em Minas, né, o tema das hidrelétricas, das barragens de mineração, né, e nos últimos 8 anos, nos crimes socioambientais, né, provocados pelas mineradoras, e que, né, pelo movimento de barragens aí, mataram muita gente em Minas Gerais nos últimos tempos, né. Teve primeiro, em 2019, um crime muito forte, que foi o da Vale da BH Pinto, através da Samar Mariano, né, depois, isso em 2015, né, 2019 teve Brumadinho, né, um outro rompimento da barragem da Vale, né, que atingiu toda a bacia do Paraupeba, e aí matando 272 pessoas, né, e aí assim sucessivamente várias barragens em estado de risco, no rompimento, chamou a atenção de toda a sociedade, né, esses crimes, e faz com que a gente reflita, né, ao fazer essa luta, quais são os grandes desafios que o Brasil tem hoje nesse tema. Eu entendo que ele não é só do campo, né, ele está vinculado, sim, né, a um estrago enorme no campo, né, a mineração está instalada no campo, mas também muito próximo das áreas urbanas, então já tem uma mistura, né, do rural e do urbano, né, nesse tema aí dos crimes socioambientais, né.
Dizer que, né, o fato, né, de existir esses crimes está vinculado ao modelo, né, um modelo implementado nessa cadeia produtiva, que é a mineração. A mineração se insere no modelo econômico, né, que coloca o Brasil na divisão internacional do trabalho como exportador de matéria-prima, como explorador da força de trabalho, como usurpador dos bens naturais de alta vantagem, né, que é a mineração, né, e aqui em Minas Gerais com vários tipos de minérios, né, uns estados riquíssimos na cadeia de minério. Nós estamos nas nascentes, nos grandes rios do Brasil, a nascente do Rio Grande, a nascente do São Francisco, do Rio Doce, né, ou seja, vários rios que nascem aqui, por sua vez, esses são os locais onde acumula muito minério, né, e as empresas, historicamente, né, foram instaladas aqui no primeiro momento para dar conta da estratégia norte-americana, e depois vai se expandindo para o mundo, né, com a privatização, especialmente da Vale, se implementa um modelo de extrair o mais rápido possível esse bem natural, que é o minério. A Vale, no caso, um especialista no minério do ferro, né, e que exporta matéria-prima, né, e depois importa, né, produtos industrializados, né, tornando o nosso país uma mera colônia ainda na lógica, né, das relações comerciais e produtivas. A privatização trouxe várias sequelas, uma delas é a falta de segurança desses negócios, né, dos empreendimentos, ditos empreendimentos, e que leva agora a um ciclo de rompimento de barragens. Né? O Fundão fez um estrago extraordinário, um dos maiores crimes socioambientais dos últimos tempos no planeta, né? Uma extensão que atinge mais de 800 quilômetros de extensão, né? Pegou todo o Rio Doce, entrou no litoral capixaba, né? Foi até Brolhos, na Bahia. Então assim, uma extensão bastante grande, né? Mais de 1 milhão de pessoas foram atingidas só por esse rompimento, né? Além das mortes. E até agora, né, ninguém foi preso, ninguém foi punido, né, e a grande maioria ainda não foi reparada nem indenizada da população, e está longe de resolver o problema, porque no ciclo das cheias no Rio Doce, toda vez que chove, né, aquele minério que ainda continua, né, são mais de 60 milhões de toneladas espalhadas no bacia do Rio Doce, toda vez que chove, vai novamente movimentando esse minério, e não é um minério, né, é um rejeito onde tem vários tipos de metais pesados, né, que foram se espalhando, causando um grave, seríssimo problema. Um problema que é a esterilização dos solos, né, uma série de problemas na agricultura familiar, a contaminação dos alimentos, a contaminação dos animais e a contaminação das pessoas. Nós vamos ter no futuro próximo, e já acontecendo, sequelados na bacia do Rio Doce, os sequelados dos crimes da mineração. Na bacia do Rio Pará pega da mesma forma, no rompimento da barragem, causou um grande escândalo, porque matou muita gente, a grande maioria trabalhadores da própria empresa, que estavam no restaurante almoçando no momento do rompimento, né, 272 pessoas. Então isso chamou a atenção de toda a sociedade, né, que no primeiro momento olhava assim para a Mariana e dizia, não, mas isso foi uma exceção, né, isso, né, aconteceu, mas depois em Brumadinho, todo mundo viu que foi um crime, e é um crime progressivo, ou seja, novos crimes tendem a acontecer, porque nesse período da privatização, um dos temas que se deixou a desejar foi a fiscalização, porque deu poder às empresas, na lógica ambiental, delas mesmas se autofiscalizar, delas mesmas elaborar seus relatórios, e por sua vez comprar relatórios, né, como foi o caso em Mariana e Brumadinho também, uma série de distorções que mostra claramente um crime, né, um crime premeditado, no caso, né, já no caso do processo criminal em Brumadinho, já é um crime, né, considerado
caracterizado como o diretor sabia que era um crime, não tomaram providência, ou seja, é um crime doloso, como falam, e, portanto, as pessoas ainda, no caso de Brumadinho, serão julgadas, né? Está um grande debate em processo criminal, porque a Vale tentou construir estratégia de federalizar, né, um processo que está muito bem montado já na esfera estadual, na justiça estadual, muito bem embasado, foi transferido recentemente à esfera federal como uma estratégia da empresa de enrolando o processo. Em Mariana, ninguém mais vai ser preso, porque já deu encerrado essa parte, né, criminal que vai prender pessoas, né, apenas vai condenar uma empresa, né, a pagar as questões ambientais, várias coisas prescreveram, inclusive, né, as primeiras audiências foram feitas agora, recentemente, 8 anos depois, então mostra o grau de impunidade, né, desse processo. Mesmo assim, a gente fez a luta, né, organizando as pessoas, estamos fazendo debate na sociedade, conseguimos lograr algumas conquistas, né. Primeiro foi chamar a atenção para o sistema da segurança. Em Minas nós conseguimos uma lei estadual que há muito tempo se discutia, né, que foi apelidada de Mardelano nunca mais, mas é uma lei que garante segurança, garante impedir barragem montante, né, uma série de questões e regras que foram estabelecidas para ter um maior controle, né, inclusive para as empresas desinstalarem essas bombas que estão instaladas, né, mas como a lei por parte deles não é cumprida, né, eles não cumpriram os prazos, né, ficaram impunes e fizeram acordos recentemente com as instituições de justiça, né, para poder se safar disso, né, as empresas decidir, inclusive os prazos, né, que elas não cumpriram, agora ficaram meio que abertas à mercê da empresa dizer qual é o prazo necessário para descaracterização, descomissionamento das barragens, né, especialmente a Vale, que tem várias, né. Então pagaram uma multinha lá e agora tem o controle disso. A reparação socioeconômica nos dois casos, né, tanto Brumadinho como Mariana, está longe de se efetivar, né? Brumadinho fizeram um acordo de gabinete sem a participação dos atingidos, um acordo que falaram em bilhões, né, 37 bilhões foi propagandado para a sociedade brasileira, como se fosse uma grande coisa, né? Esse valor é totalmente insuficiente para a reparação socioeconômica do estrago que foi feito nessa região, né? Para ter uma ideia, a empresa propagandeou, né, como um dos melhores acordos do mundo, né, e agora em Mariana também estão tentando negociar o que chamam de repactuação, né, foi feito um acordo lá no início que iam gastar 20 bilhões, né, e agora estão fazendo todo um debate, né, porque as empresas, além de agirem para não reparar, né, e se safar de pagar a conta, né, porque custa caro esses crimes, né, ela tem feito grandes propagandas em cima disso, né, no caso de Brumadinho, ela comprometeu 26 bilhões de valor novo, mas ela ganhou no mercado, só naquele ano, a imagem dela, as ações subindo, ela teve uma valorização de mais de 100 bilhões de reais, no mesmo período que fez o acordo. Então, esses acordos têm rendido, inclusive, negócios, né? Porque hoje é a lógica do capital financeiro que domina esses setores, e um dos grandes objetivos é a propaganda, especialmente a propaganda enganosa, que é uma imagem que não existe na prática, mas que gera muito lucro, porque valoriza as ações da empresa. Então, está longe de ser alcançada a reparação integral na bacia do Paraupeba, na bacia do Rio Doce. E o que mais assusta é que tem muitas bombas instaladas em Minas Gerais, especialmente. Então, nós temos várias barragens de situação de risco, né? Tem umas que são muito complicadas, como é o caso do Congonhas. Congonhas tem uma grande barragem em cima da cidade, né, que tem 6 segundos para a população escapar dessa casa romper, ou seja, é impossível, né? Então viver nesses locais tem sido um grande drama das pessoas, é o que a gente chama de terrorismo de barragens, né, porque
causa vários problemas psicológicos, doenças, depressão, problemas familiares, estruturação da comunidade, desesperança, perca do projeto de vida, né? Então tem sido um caos muito grande viver nesses locais, né? Assim, vários outros, aqui perto de Belo Horizonte tem Macacos, né? Nova Lima, tem várias barragens ali também em risco, inclusive que põe em risco a água da região metropolitana, né? Aqui em Belo Horizonte, a região metropolitana, são 2 rios apenas que abastecem, né, a região toda, que é o Rio Paraipeba e Vilas Velhas, né? E o Vilas Velhas tem, inclusive, uma capacidade maior de abastecimento da região metropolitana, e tem barragens que, se romper, a única solução será evacuar a região metropolitana, né? Porque sem água ninguém vive. E o rompimento leva, né, vários dias sem água da população, isso na Bacia do Rio Doce, teve a guerra da água na Bacia do Rio Doce naquele período, né? Vários municípios dependiam totalmente do Rio Doce, né? Então foi um caos, filas intermináveis, briga, né? Ou seja, porque a água é uma questão central, ninguém vive sem ela, né? E hoje está extremamente contaminada nessas regiões, né? O que põe em risco a saúde das pessoas, né? Provando por vários estudos que as pessoas estão contaminadas com metal pesado no sangue, né? São várias denúncias. Tem inclusive mutação de bactérias, né? As superbactérias, bactérias que ficam resistentes aos antibióticos, o que vai trazer vários problemas de saúde, né? Que vai desdobrar em várias áreas da saúde. E não tem nada que garanta a segurança nesse tema. Inclusive agora, né, com mais um governo, nós temos pautado esse tema no governo federal, para ter o Ministério da Saúde ter um papel mais atuante, né, identificando essas situações e criando programas, né, uma política pública talvez específica para esses casos, que são milhões de pessoas que estão expostas a essas questões de contaminação, não só aqui em Minas Gerais, no Pará, tem essa situação com várias empresas já, né, mas para nós ter um procedimento, né, de auxílio, de apoio, de resolução desse problema de saúde das pessoas. É muito pouco tempo, né, para a gente poder dar um panorama geral, mas em resumo é isso. Nós temos grandes crimes socioambientais causados por um modelo exportador de matéria-prima, de bens naturais estratégicos no nosso país, né, que bota o Brasil sem mera colônia, crimes que estão impunes porque o controle e o poder econômico dessas empresas são muito grandes, né? Então, essa é a grande disputa, a disputa de Davi contra Golias, mas a gente sabe que Davi venceu, né? Então nós temos esperança na luta social, de articular essa luta, né? Dessa vez nós tivemos vantagem em articular a sociedade para o nosso lado, que são crimes que comoveu a opinião pública, né? Nós também com isso conseguimos avançar em uma lei estadual e agora uma lei nacional de garantia do direito da população atingida por barragens, a chamada PENAB, né? Agora em dezembro desse ano que passou nós conseguimos sancionar, o Lula sancionou essa lei, né? Conseguimos aprovar tanto na Câmara Federal como no Senado, e aqui em Minas Gerais também, uma PEAB, que é a Política Estadual de Direitos das Populações Atingidas, que precisa ser implementada. O governo dizendo, vem boicotando essa lei, não regulamentou ainda, né? Então tem toda uma luta para fazer valer direitos, mas principalmente também para discutir um outro projeto de sociedade onde a mineração, onde os nossos rios, onde a nossa natureza sirva a um projeto de soberania popular e não a lógica de colonialismo que eles implementam até hoje. Ponto para nós ouvirmos mais, depois a gente vai fazendo o debate. Excelente, Jocely. Obrigada. É difícil falar Jocely, né, Josi? A gente né, acompanha, mas você trouxe um panorama aqui da dimensão, né, desse projeto, né, desse projeto absurdo, né, de mineração. Bom, depois a gente abre, então, aqui para as perguntas, né? Quem quiser já pode ir colocando aqui no chat, fiquem à vontade, né? E a gente passa aqui a palavra ao Valderes, então. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Bom, meu nome é Valderes, né? Sou morador da comunidade quilombola de Queimadas, aqui do município de Cerro, né? Minas Gerais.
Sou vice-diretor administrativo da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, ANIGOLO, militante do MAN, né, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e licenciado, né, no curso de licenciatura em Educação do Campo na UFPJM. Também coordenador dos estudantes quilombolas do Estado de Minas Gerais. Bom, uma boa noite também aos companheiros, né, Angélica, agradecer, né, primeiramente aí pelo convite, ao Jocely, companheiraço aí de luta, né, e a todos que estão, né, nos acompanhando aí. Como falar, né, desse assunto, né, que é, como o companheiro aí trouxe, né, é muito grande, né, precisamos, né, de uma discussão muito ampla, né, para poder tentar, né, chegar ao mínimo, né, do que tem, né, em discussão, né, em nosso Brasil, mas falando aqui de Minas Gerais, né. O Jocely trouxe, né, pontuou várias coisas assim que eu iria trazer aqui, né. Fiquei muito contemplado com o que ele trouxe, mas também assim destacar que em vários humanos, né, ele tem, né, participado, né, tem acompanhado, né, vários casos, né, de mineração nos territórios, né, essa problemática mineral, né, que é o que assola, né, dos assolos aí, desde a construção, né, do Brasil, né, desde quando os portugueses, né, chegaram aqui no Brasil e renderam, né, os índios, assim, os nossos companheiros indígenas, né, então, assim, e colocou, né, sobre nossa nação, né, a questão, né, do poder capitalista, né, tentando, né, envolver, né, nós, povo brasileiro, né, nessa dinâmica do capitalismo aí. Então, assim, a mineração, né, não só, né, mas como um dos fatores, né, principais, assim, para a destruição, né, ambiental, né, a construção, né, dessa grande, né, esses grandes problemas, né, ambientais que a gente tem, mas essa que nos dá essa visão de que estamos caminhando, né, para um lugar, né, de quase, né, não volta mais, né, porque assim a gente vê de forma bem clara, né, nos desastres de Brumadinho, né, e Mariana, que vidas não tem como, né, trazer aquelas vidas de volta, né? Não tem como a gente pegar e apagar aquilo, né, da nossa história, assim. Acho que a mineração, né, ou o grande poder capital, né, vem trazendo isso para a gente, colocando isso muitas das vezes, né, como um fato dado, né, mesmo que há, né, pessoas que lutem, né, mesmo que há os espaços de debate, né, para a gente fazer essas conversas, a gente sabe que esse poder, né, acaba sendo acaba dando, né, essa dimensão do quanto é sério, né, essa questão da exploração, né, essa exploração dos territórios, né, mas principalmente esse colóquio, né, do capitalismo, né, em relação às vidas das pessoas. Aqui, né, na nossa, falando, né, também da atuação, né, do MAN em Minas Gerais, já estamos acompanhando vários casos, né, mas casos do Jequitinhonha, né, onde a gente tem visto, né, que a gente está em Minas Gerais, né, está se transformando, né, Minas Gerais está se transformando uma área de expansão, né, das mineradoras, né, das grandes mineradoras. A gente percebe que as minerações, né, em suas diversas formas minerárias, né, que seja ela em pequeno ou em grande porte, né, vem desencadeando, né, uma linha de crescimento muito, muito visível assim, em Minas Gerais. Né? A gente tem
notado, né, mesmo quando se deu, né, a pandemia, as empresas minerárias, né, foram as únicas, né, uma das únicas espaços de trabalho, né, ou de exploração que não parou, né? A mineração ela não para, assim, ela acaba tendo né, essa vontade de consumir, né, ou de produzir. Para além da Covid, né, que estava pegando assim em 2019, né, desde 2019, a mineração foi um dos setores de trabalho que não parou, né? Assim como ela não para em momento nenhum. Então, assim, aí a gente vê, né, de como, né, estamos sujeitos a não, né, a conviver com isso mesmo que sem querer, né, mas conviver com essa grande, né, destruição em massas aí dos nossos territórios, né, dos nossos direitos, né, de viver, né, e de viver com qualidade em nossas regionais. A gente tem, né, casos bem assim, tem acompanhado, né, alguns casos muito de perto, né? Temos, né, aqui em Cerro, né, em Minas, aqui em Cerro, né, a gente está acompanhando casos, né, das mineradoras da Herculano Mineração, né, da Onyx, né, que está tentando, né, entrar nos territórios quilombolas aqui da região, especificamente, né, da minha comunidade, né, que é a comunidade de Queimadas, da Anglo América, né, com o seu projeto Minas Rio, né, que é um projeto também enorme também, né, onde se tem, né, uma barragem enorme, né, 7 vezes maior do que a barragem que rompeu em Mariana. Então, assim, também, né, tem aí seus riscos, né, de rompimento, onde eles colocam, né, a todo tempo de que para a segurança das pessoas eles só indicam, né, colocam plaquinhas, né, assim como o companheiro falou, né, fazendo essa tortura psicológica, né, coloca as plaquinhas aí nos caminhos, né, ou nas estradas falando, né, rota de fuga, né. Então, assim, antecipando aquele sofrimento, né, a morte das pessoas, né. Então, a gente está acompanhando esses casos, acompanhando, né, os casos de Barão de Cocais, né. Temos também, né, o projeto, né, Grande Carajás também, né, onde a gente não pode esquecer, né, que é um território que também vem sofrendo muito, não em Minas Gerais, né, mas humano, né, como um movimento nacional, ele, né, tá fazendo meio que esse acompanhamento e os trabalhos, né, e as referências de lutas, né, que são feitas, né, em cada estado, né, serve de experiência para a gente, né, nessa tentativa de fazer intercâmbio e buscar experiências novas para poder combater esse genocídio, né, que é a todo tempo essas barragens, né, essas grandes empresas mineradoras tentam colocar para a gente. Temos, né, assim, visto que tanto em questão, né, territorial quanto em questão, né, do capitalismo, né, as mineradoras têm crescido muito, assim, principalmente nas comunidades, né, onde são territórios tradicionais, né, quilombolas, assim, em Minas Gerais a gente tem isso, onde é que estão concentrados, né, boa parte dos minérios, né, maioria das vezes são em territórios, né, quilombola, né, territórios tradicionais, né, que são onde as pessoas procuraram, né, buscar melhores recursos, né, e condições de vida, assim, né, tentando, né, se instalar perto de terra de qualidade, né, uma terra, né, de boa qualidade de minerais, e são lá onde estão concentrados, né, tanto minério de ferro, né, o quartzito, as bauxitas, né, então, assim, acaba sendo, né, esses locais onde as mineradoras vão buscar, e para isso elas acabam causando, né, a desterritorialização, né, ou seja, né, expulsão das pessoas das terras, né, e assim, não importa, né, se é comunidades tradicionais, se é comunidade quilombola, se é comunidade indígena, né, a gente tem sofrido muito com isso, enquanto, né, movimento a gente tem levantado, né, uma pauta que é territórios livres de mineração já, para combater mesmo, né, esses
esses vários assédios, né, essas várias desterritorialização que a gente está sofrendo a todo o tempo, né? O governo, né, infelizmente, o governo estadual, né, vem, né, sendo conivente, né, com tudo isso que acontece, né, porque ele cria, né, uma imagem, né, de que a mineração, né, é um modo de trazer, né, avanço, né, e principalmente desenvolvimento, né, para os vários municípios. Eles ainda não colocam, né, que os municípios pequenos, né, como o Cerro, por exemplo, precisam ser desenvolvidos, né, e aí eles acham que a melhor alternativa disso é trazendo, né, as grandes mineradoras para poder estar atuando, né, para poder estar explorando os territórios, que é tirar a nossa riqueza, né, levar embora, para poder, né, suprir necessidades, né, mas suprir necessidades especificamente, né, e de forma, né, bem supridas, né, cidades de pessoas que a gente nem conhece, né, pessoas de fora do Brasil, né. Então, assim, as nossas riquezas, né, para além dos minérios, né, de ferro, a bauxita, né, o quartzito, o lítio agora, né, eles levam o nosso mineral, né, mais rico, né, que é a água. A gente não pode esquecer que a nossa luta toda, né, uma das lutas, né, que a gente defende muito é em defesa da água, né, do território, né, que produz vida, né, na verdade, né. Então, assim, a gente não pode deixar de mencionar de que as mineradoras, além de elas levar esses minerais, além de levar essas riquezas, né, em forma de minério de ferro, bauxita, eles levam a água para a gente ir embora. Temos, né, essa questão governamental, como falei, né, do estado de Minas Gerais, e a gente também tem, né, várias atuações, né, que não condizem com a realidade, né? Vários municípios, né, acabam, né, adotando a extração mineral, né, como realmente, né, um modo de enriquecer o município, né? Eles acham que é um modo de enriquecer o município e, na maioria das vezes, né, eles passam por cima de leis, né, não reconhecendo, né, as comunidades tradicionais, dificultando, né, o reconhecimento de comunidades quilombolas, né, comunidades geraizeiras, né, acampamentos, mas também de apanhadores de catadores, né, apanhadores de flores, né. Então, assim, eles acabam não dando, né, oportunidade a essas pessoas, né, mostrarem que elas estão ali, né, mostrar qual o seu modo de vida, qual a sua riqueza natural que eles têm e que eles querem, né, ali. Então, assim, acaba, né, assim como o Cerro aqui, né, a gente tem uma péssima representação, né, municipal. A gente tem isso em vários dos municípios, né, onde as mineradoras acabam, né, cooptando, né, várias partes, né, do poder público, né? Então, assim, e isso, né, de fato é um reflexo, né, do que a gente vem sofrendo todo esse período, né, desde que se inicia, né, as lutas dos movimentos sociais, desde que se inicia, né, as lutas, né, de movimentos organizados. É isso, né, onde eles tentam limitar tanto os movimentos sociais quanto os movimentos populares, né, de falarem, ou de organizações civis, né, falarem o que estão sofrendo, né, ou simplesmente, né, de optarem por que elas querem, né. A gente tem, né, em termos de defesa dos nossos territórios quilombolas, a gente tem, né, na Convenção 69, que é o direito à consulta livre, prévia e informada, né, onde essa lei, né, foi até tivemos, né, uma tentativa, né, por parte do governo Zema de alterar, né, essa lei, né, justificando, né, de que as comunidades elas teriam sim o direito à consulta livre, prévia e informada, mas porém, né, as mineradoras queriam fazer todo esse processo, né, assim, tentando, né,
deslegitimar, né, a posição, né, e principalmente a participação das pessoas nesse processo. Então, assim, essa lei, nessa Convenção 169 da OIT, que é o direito à consulta livre prévia informada, que diz, né, que todas as comunidades quilombolas, né, todos os empreendimentos, né, seja eles minerários, né, seja ele por parte, né, de prefeituras, municipais, né, que for entrar em um território, né, que esteja dentro da comunidade quilombola ou no raio, né, de até 8 quilômetros, tem que haver sim a consulta, né, para saber se é isso que as comunidades querem, né, de qual forma elas querem esse empreendimento ali, e arcar, né, e apresentar todas as naturezas do projeto, né, que muitas das vezes é levado, né, de forma irregular, não é apresentado, não é feito de forma regular esse processo. E a gente tem problema aí, né, implica, né, eles não querendo, né, deixar que as comunidades sejam, né, avance para a titularização, né, dos nossos territórios, né. A gente sabe que quando se fala de titularização de comunidades quilombolas, né, no estado de Minas Gerais, há uma discussão muito grande, né, e às vezes, né, a gente vê, né, o quanto que forte, né, a força, né, de represália, né, as pessoas tentam, né, fazer com que as pessoas não se sintam, né, à vontade desse processo de titularização, de regularização do território, de demarcação do território, né, e muitas das vezes é o que a gente está submisso, né, acaba, né, a gente está sendo submetido a uma regra, né, que esses poderes capitalistas, né, impõem para a gente. Lógico que a gente tem, né, nossas formas de organizar, né, que é combater isso, né, desde a base, né, com trabalho de base, educação, né, popular, né, educação a partir da realidade, né, dos territórios, sabe? E principalmente mostrar, apresentar, né, os vários direitos que as comunidades, né, que os territórios têm de combater, né, toda essa linha criminosa que as mineradoras, né, vem cometendo, né, e tentam justificar de que é para um bem comum, né, que é para o bem, que é para um avanço tecnológico, né, que é para o desenvolvimento, né, da nação brasileira, mas sabe que não é isso, é apenas, né, continuando, né, com um ciclo, né, de exploração do nosso Brasil, né, de colonização do nosso Brasil. E a gente não tem que aceitar isso, e eu acho assim, principalmente enquanto jovem, né, eu vejo, né, estou há pouco tempo, né, no movimento social, assim, mais no movimento popular, né, no MAN, mas tendo, né, oportunidade de estar em vários espaços de debate, né, estar conseguindo, né, a conversar melhor sobre o meu território, né, que é identificar as questões sociais, questões culturais, né, e principalmente territoriais, né, que na verdade, né, é uma complementação, né, do território onde a gente mora, né, poder debater sobre isso é muito importante para mim, né, e eu acho que assim, a gente está numa linha certa, sabe, a gente está numa projeção certa, né, de que a gente tem que ter mais militantes, né, a gente tem que ter mais pessoas pela causa, construir isso, né, a partir de engajamento, né, dos movimentos populares, né, movimentos sociais, para que a gente seja, né, soberano das nossas riquezas minerais, né, para que a gente seja soberano às nossas, né, as nossas organizações dentro dos territórios. O companheiro trouxe muitas coisas, né, assim, não vou nem ficar, senão eu posso ser muito repetitivo. Mas acho que é isso, assim, acho que é trazer nessa realidade de acompanhamento, né, do MAN sobre isso, mas também minha, né, enquanto pessoa, né, e falar que, assim, aqui no município de Cerro, né, a gente vê o quanto, né, que o Cerro é uma cidade quilombola, né, é um município quilombola, né, a gente tem 8 comunidades quilombolas, né, bem próximo do município, e várias outras, né, estando em processo de reconhecimento, né. Então, assim, como que um território, como é que eles podem, né,
pensar em colocar a mineração no cerro, né, sendo que a Convenção 69 da OIT fala que deve ser feita a consulta livre prévia informada e, conhecendo, né, a nossa realidade, eu sei que a gente não precisa e não vai aceitar que mineração, né, entre no nosso território, né. Então, assim, a gente está aqui para mais debate, assim, acho que essa é uma discussão muito grande. Toda questão, né, que envolve questões políticas, né, questões, principalmente, né, que envolve as nossas lutas territoriais, acho que cabe um debate muito amplo e é muito, sabe assim, é muito prazeroso, né, a gente estar nesse espaço, né, que a gente está aqui debatendo isso, levando isso, né, para as várias outras pessoas que estão, né, a fim de estudar um pouco mais, conhecer os territórios. E é isso, assim. Muito obrigado. Obrigada, Valderes, pela excelente fala. Acho que deu, né? Vai organizando aqui para a gente um pouco, né, as informações que muitas vezes chegam para a gente muito desencontradas, né? Embora a gente acompanhe, né, o noticiário alternativo, mas vocês trazendo, né, essa realidade cotidiana vai ficando mais claro e vai nos deixando ainda mais indignados, né, com as manobras, né, a audácia desses grupos, o poder sobre o Estado, né, é uma coisa impressionante, né, e os caminhos que eles vão, né, trilhando a ponto de querer mexer em convenções consagradas, né, internacionalmente, assim, né, é uma disputa de poder muito grande, né, e, por outro lado, como os movimentos sociais vêm resistindo, né, acho que você traz aí muito a resistência quilombola, né, no Estado, né, e essa disputa territorial, né, que vocês têm enfrentado aí. E como você bem colocou, né, é um projeto de continuidade mesmo de colonização, né, com ares modernos aí, com uma propaganda, como disse o Jocely, né, um investimento imenso em propaganda, né, para justamente né, e produzindo ideologicamente essa narrativa, né, de modernidade, etc. Né? Mas vamos lá, Carol, depois a gente abre aqui para o bate-papo. Carol do MST. Tá ouvindo, Carol? Sim, estou tentando abrir aqui. Estão me vendo? Estão me escutando? Pronto, sim, agora sim. Liberdade da terra não é assunto de lavradores. Liberdade da terra é assunto de todos que se alimentam dos frutos da terra. Dos que vivem e sobrevivem de salários, dos que não têm casa, que só tem viaduto, dos que disputam com os ratos os restos da cidade, dos que são impedidos de ir à escola, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, do que amargam o desemprego e o que recusam a morte do sonho. Liberdade da terra e paz no campo tem nome. Reforma agrária popular. Vamos cantar no coração do povo também da cidade, para que ouçam nossas canções e cantem. E avisem aos organizadores da morte. E avisem aos assalariados da morte que o sonho não se mata, assim como não se mata o mar. Que o povo não se mata, assim como não se mata o mar. E que a luta e a esperança não se matam, assim como não se mata o mar e a sua dança. Então, com essa poesia, eu gostaria de agradecer o convite aí à professora Angélica, em nome do movimento. Muito feliz de estar aqui. Eu vi que é um processo de formação aí, junto com a turma do Trilhas e Rumos. É isso? Trilhas? Que é uma formação, uma capacitação para professores na linha da educação do campo. E, então, se a escola se propõe a discutir a questão agrária, a discutir a resistência dos movimentos sociais, estamos no caminho certo, né? Feita a revolução das escolas, o povo fará nas ruas, né? Dizia Florestan Fernandes, que a gente possa entender como que é importante a escola estar alinhada, então, e principalmente as escolas do campo, com um projeto de sociedade, com um projeto para o campo. Então, primeiro saudar, eu não estou vendo as carinhas de quem está e de quem não está, saudar todos e falar que essa discussão ela é fundamental para a gente discutir
Acho que travou. De repente, se a gente desligar aqui as câmeras, a Carol tinha comentado que o sinal está fraco no assentamento, né? Por conta da chuva e tal. Então, de repente, se a Vocês gente estão me desligar escutando? áudio e vídeo, ajuda. Agora Vocês sim, estão me Carol. escutando? Então, eu vou Sim, desligar minha câmera, porque aqui está ameaçando chover, e quem sou eu para poder achar ruim de chover, né? Então, só se parar, você me dá um toque aí, tá? pronto. Então, meu nome é Carolina, eu acompanho a direção estadual do MST, aqui de Minas Gerais, e então estou aqui para trazer um pouco da nossa reflexão aqui em Minas sobre essa questão agrária, né? E o que é que nós temos feito aí para a gente poder resistir e ajudar a construir mesmo um projeto. A questão agrária no Brasil, ela se inicia com a invasão europeia aqui no nosso país, né? Com o extermínio e o genocídio que foi realizado dos povos indígenas, com a escravização do povo negro, e com toda essa destruição simbólica e cultural que foi esse processo. E nessa gênese nós temos, então, o latifúndio, né? Grandes extensões de terras, as capitanias hereditárias, sesmarias e tudo mais, que foi só se aprofundando com a Lei de Terras, em 1850, onde a gente passa, então, com o processo de mercantilização, né? E legitimação de todo esse processo de invasão e de genocídio que inicia aí. Em Minas Gerais, no Brasil como um todo, nós enfrentamos ao longo da nossa história, então, o coronelismo e o latifúndio, que na época, né, Acho que travou, Carol. Está nos ouvindo, Carol? Pode ser a chuva lá, né? Vamos aguardar um minutinho aqui. Carol, tá me ouvindo? Ela ainda tá aqui, só que eu acho que caiu para ela. É, né? Mas ela ainda tá aqui. Vamos ver se ela consegue voltar aqui rapidinho. Enquanto isso, para a gente já ir garantir. gente. Opa, voltou, Carol? Opa, vou falar rapidaço aqui para eu conseguir, tá bom? Então, aqui em Minas Gerais. É com a chuva, amiga. Tá ouvindo? Que foi de novo. Carol. Acho que agora caiu, né? Ela continua aqui no chat, na lista, né, Aline? Mas eu acho que parece que caiu, né? Sim, ela tá aqui, mas parece que para ela, né, o caiu, ela não tá conseguindo entrar. Eu acho que eu vou comentando aqui um pouco que está no chat, aí assim que ela entrar, ela continua. Aí a gente já vai fazendo esse bate-papo aqui, pode ser? Pronto. Eu acho que pode ser. Eu também teria perguntas, né, mas eu vou colocar aqui no chat, ou então depois eu falo aqui. Acho que eu já vou aproveitar, desculpa, Angélica, que é pro Valderez, né, e o... esqueci o nome dele. O Valderes e o Jocely. Jocely, vocês falaram rapidamente um pouco sobre isso, né? Sobre o papel do movimento também, com ações educativas, na educação popular, ou até mesmo as instituições. Depois eu gostaria que vocês comentassem um pouco também, né? Como que o movimento MAB, UMAN,
tem atuado nesse sentido, né, junto às escolas desses territórios que vêm sendo atingidos pela mineração, né? Que iniciativas vocês têm acompanhado, que seria interessante também relatar aqui para a gente. Quer começar, Jocelyn? Podemos. Também a Lívia, né, no chat fez uma pergunta, né, pedindo qual as experiências de resistência frente, né, à mineração, né, em relação aos povos comunidades tradicionais e às reservas ambientais, né, as unidades de conservação. Nós tivemos, inclusive, agora uma conquista lá na região da Araçuaí, né, lá está se expandindo muito o lítio, né? Agora o governador Zema resolveu chamar o Vale do Lítio, o Vale do Lítio. Né? O lítio é um dos minerais bastante preciosos, né? Que está sendo disputado aí na cadeia produtiva dos carros elétricos, né? Principalmente para a fabricação de baterias de grande armazenagem de energia e vários outros, né? Várias outras questões. E aí tem uma área de conservação também, povos e comunidades tradicionais, que é muito forte no Virtuano, né? E que a partir disso nós conseguimos impingir, inclusive, a expansão nessa área lá, né? Fruto dessa experiência, né? O Valdir já falou lá do Zema tentando mudar, né? Especialmente na região de Gromogol, está para se implementar a segunda maior jazida de minério de ferro, né? De Minas Gerais, que está naquela região. Para ser construído, né, no plano deles, uma das maiores barragens, é a segunda da América Latina, em tamanho e de armazenamento de minério, e querem fazer um minério duto para levar, numa região que tem pouca água, transportar o minério por minério duto, né, pelo Vale do Rio Pardo até a Bahia, né, ou seja, mais de 700 quilômetros de extensão, atingindo várias comunidades. E ali, por ter várias comunidades tradicionais, né, teve toda essa tentativa do governo de manipular, né, a lei, de distorcer a lei, de criar um protocolo de consulta, o Estado de algumas coisas, e também, então, a partir da denúncia, do enfrentamento, nós conseguimos resistir, o que faz dar uma paralisada, né, e tornar mais lento o que eles gostariam de acelerar com o máximo de rigor, né. Sobre as escolas, né, é fundamental o trabalho em escolas. Nós temos feito, né, trabalhos em várias escolas na região atingida, né, debatendo com os cursos, né, e também com professores, mas ainda eu diria que falta uma estratégia mais organizada, né, na área da educação. A saúde vem se articulando muito forte na área da saúde, tem esse debate, mas na área da educação também precisa ser feito um trabalho melhor de ampliar o debate, porque esse é um tema estratégico para, né, o debate de qualquer projeto de desenvolvimento. Isso tem que ser pauta, né, nas escolas. Nós temos feito uma parceria, né, em várias regiões com IFETs, né, institutos federais, no caso, especialmente na bacia do Jequitinhonha, o MAB construiu um projeto chamado Veredas Sol e Lares, né, onde nós construímos, a partir do projeto de pesquisa e desenvolvimento, a experiência de construção de uma usina fotovoltaica em cima de uma barragem de água, né, uma CDH, e aí nós fizemos um trabalho, então, de educação em todos os 22 municípios no Vale do Jequitinhonha, onde partimos com o IFET, com os estudantes, a fazer um trabalho, né, de bolsinha, inclusive com várias bolsas, para pesquisar junto, onde foram a campo, fizeram um diagnóstico com a população, levantaram a realidade, conseguimos mostrar, através de uma metodologia, que o povo pode participar do debate, que o povo tem condições de decidir sobre as questões do desenvolvimento. Foi uma experiência bastante produtiva. Isso precisaria se expandir em todas as escolas, universidades, né? Na Bacia do Rio Doce agora se discute a criação de uma universidade, a ampliação, né, de um programa de educação com essa linha, né, dos crimes socioambientais, para questionar os crimes socioambientais e para poder ampliar o debate de educação, né, em toda a bacia do Rio Doce, né. Aqui no Paraguai também tem iniciativas de debate, né, de criar uma escola popular, especialmente na área da formação,
de lideranças da bacia do Paraupeba para discutir um programa de recuperação e desenvolvimento da bacia do Paraupeba. Mas com muita luta, mesmo participando desse acordo que teve, nós conseguimos garantir, né, nós fizemos mais de 49 mobilizações já em frente ao TJ e MG, durante as audiências das empresas, e conseguimos, na época do acordo, lograr alcançar um fundo de 3 bilhões de reais que vão ser discutidos como os atingidos do que fazer. Né? Então, 1 bilhão para crédito e microcrédito, 2 bilhões para projetos coletivos. E dentro desses projetos coletivos, então, a nossa meta é construir uma escola de formação para poder discutir com a formação das lideranças de fato qual é o programa de recuperação e desenvolvimento a partir das comunidades, a partir do povo organizado para responder o que está aí. Então, são algumas iniciativas, são insuficientes, né? A nossa meta é acumular força para, de fato, um dia ter o Estado sob o controle dos trabalhadores. Essa é a meta principal. Se nós alcançarmos isso, jamais nós vamos conseguir garantir a nossa soberania popular, né, porque seria apenas elemento no sistema, ou avanço aqui, ou avanço ali, né, seria como forma de acumular força, mas, de fato, a transformação real nós vamos conseguir não só elegendo pessoas no governo, né, e agora tem grandes desafios nas eleições municipais, eleger mais prefeitos progressistas, vereadores, né? Tem esse debate também nacional da autonomia da democracia, e vimos agora a extrema-direita também nas ruas novamente, se fortalecendo, fazendo uma disputa do projeto, né? Então, precisamos avançar muito no Brasil, especialmente na construção de uma unidade entre as forças progressistas de esquerda para a construção de um projeto mais transformador pela raiz do sistema. Né? Esse é o desafio que permanece vivo, né? E se nós não fazer isso, a tendência do fascismo se fortalecer, né? De não ser apresentado um projeto real de mudanças estruturais, né? E que dentro da geopolítica atual não podemos ser engolidos. Então o tema da educação é central, né, porque é nas escolas que se disputa ideologia, né, nas igrejas, nas escolas e nos meios de comunicação. São os 3 grandes locais disputar as mentes e corações do povo brasileiro. Né, portanto, nós temos um desafio de nesses 3 locais também torná-los estratégicos para um debate do nosso projeto, das nossas intenções. Para isso, precisamos urgentemente no Brasil reconstruir a unidade das forças populares. Nós tivemos várias fragmentações nos últimos períodos, é um desafio muito grande que nós temos para poder se reerguer, de fato, vitalizar o projeto muito ousado, essa unidade de construção que nós precisamos buscar urgentemente. Então, colocar isso, parabenizar mais uma vez a iniciativa no debate a partir da educação do campo. Eu também tive a oportunidade de formar o primeiro curso de Pedagogia da Terra que teve dos movimentos sociais do campo. Eu fiz lá em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, né, em Terra, uma escola ligada ao sistema na época, né, que a partir da Universidade Estadual nós conseguimos implementar esse curso. Isso é um grande debate, inclusive vários livros aí da formação da educação no campo, que depois vocês podem acessar também, né, inclusive a nossa turma construiu um livro sobre as várias experiências, monografias que fizemos, de como se formam os sujeitos do campo, né, e uma das matrizes fundamentais é a matriz da luta social. Né, a luta é estratégica para o debate de formação. Não existe formação no caixinha, não existe formação dentro da sala de aula, né, existe um processo, né, de conhecimento que é construído a partir da luta, do trabalho, da experimentação científica, mas nós que somos dos movimentos populares achamos que a contribuição da luta popular ela é fundamental para o processo educativo, então ela tem que estar casada, né? A luta concreta com o estudo, com a ciência, e aí sim, né, como eu disse, acompanhando o MST, a partir das ideias do Florestan, nós vamos poder cumprir o nosso papel de alcançar o nosso sonho, que é ser feliz, né? Nós temos todas as condições do povo brasileiro ser muito feliz pelos dons naturais que nós temos, né, por água, por terra, né, por extensão geográfica, né, ou seja, nós achamos que é possível construir, sim, né, esse sonho
em nosso país de ser solidários com outros países. Por isso que a gente luta, né, por mais que os inimigos são grandes, né, a monstruosidade que fazem com nós é grande, mas a nossa potência é muito grande quando nós descobrir a força que todos juntos temos na construção desse país. Eu não vou fazer já mais essa fala, porque logo vou ter que sair, então, dizendo que estamos à disposição, a partir da luta, o que a gente puder contribuir, né, para esse debate, não só esse debate, para essa luta, né, que é uma luta com várias dimensões, e uma delas é fazer essa disputa da ideologia e de um projeto. Muito obrigada, Josi, pela presença, pelas falas aqui. Acho que trouxe muitos elementos para a gente pensar aí a questão dos territórios, né, e como a educação do campo se insere nessa disputa de projetos, né? Então, te agradeço muitíssimo, né? O Josi já tinha comentado que ele teria outro compromisso daqui a pouquinho, mas certamente esse foi o primeiro aí de muitos encontros, né? Estamos juntos aí nessa luta. Muito, muito obrigada mesmo. Valderes, e eu vou pedir a licença para ti, para que você responda depois, porque a Carol conseguiu voltar. Então, a gente está aqui aproveitando a internet dela rapidinho, né? E... Gente, que novela, hein? É assim mesmo. E aí, depois eu volto a palavra para ti, pode ser? Estou aqui na escola do assentamento, para vocês verem como é que nós sofremos durante a pandemia. Imagina, aqui no campo, aqui, fazendo online. Eu vou tentar fazer de novo, gente, o povo que está aí, né, junto, mais uma vez, vamos ver se até quando segura, e aí se cair, vocês fiquem à vontade para tocar, tá bom? Vou desligar a câmera. Eu acho que eu consegui começar a falar que nossa história, né, que começamos aí em Aruega, em 1988, a primeira ocupação de terra, era uma grotinha, nosso povo experimentou, Estado de Minas Gerais nunca tinha lidado com o MST, 2 companheiros foram no primeiro congresso em 85 e voltaram e começaram a organizar o povo, contando com sindicatos, com a CPT, né, com a SEBS, que teve um papel muito importante. Então, lá no nosso início, né, de história aqui no Estado, nós enfrentávamos um latifúndio atrasado, né? E a polícia, que é claro que a polícia, nós tivemos uma repressão fortíssima lá nesse primeiro momento. E a partir dali, então, começamos a ter uma relação forte aí com a sociedade. A gente fala, né, a reforma agrária popular é feita por nós e pela sociedade. Sozinho, nós não vamos conseguir fazer, né? O Estado brasileiro não propõe a reforma agrária como solução, diferente de outros lugares capitalistas, né, que fizeram o que a gente chama de reforma agrária clássica. Aqui não precisou, porque ele achou um jeito de avançar o capital, que foi depois o latifúndio para a questão do agronegócio, né? Que mantém as extensões de terra, mas aí avança na monocultura, nos commodities, no mercado internacional, então começa a disputar esse território, entende que não precisava. Então nós começamos a relacionar com o latifúndio atrasado e depois seguimos, né, nós também saímos lá do Mucuri, a primeira ocupação foi lá no Mucuri, em Aruega, e começamos a expandir territorialmente. Depois a gente foi para o Vale do Rio Doce, ali em Tumiritinga, próximo a Valadares, e depois para Tumiritinga, e aí a gente foi expandindo, né? Temos alguns marcos que é fundamental colocar aqui da nossa história. Um primeiro marco é 1998, que a gente vai lá para o Quilombo, hoje a gente chama Quilombo Campo Grande, no sul de Minas, que tem 459 famílias, tem 26 anos de luta e ainda não tem a posse dessa terra, né? Ainda não foi regularizado. Passou por 11 despejos esse território. Nós estamos falando de um despejo que destruiu, inclusive, uma escola. Então, tem até o vídeo, assim, que o trator passando e destruindo, né? É essa lógica simbólica também, dessa dominação, dessa violência também simbólica. Então, hoje, lá nós temos mais de 2.200.000 pés de café plantados, temos mais de 1.000 hectares de lavoura, de feijão, de milho e diversidade de produção. Nós plantamos, ao longo desses anos, mais de 150.000 árvores e ainda não temos o território conquistado. Então, mais do que nunca, essa é uma área simbólica, não só aqui para Minas Gerais, mas para o Brasil, pela quantidade de famílias e pela produção gigante, e ainda assim é um território que não foi regularizado, que segue sendo disputado com o agronegócio e com o latifúndio, né? Tem um outro marco que é fundamental, a gente seguiu a expansão, fomos para a região metropolitana, fomos para o Vale de Jequitinhonha, Alto Paranaíba, norte de Minas, e aí em 2004 nós tivemos, então, um massacre
de Felisburgo, a mando de um fazendeiro, Adriano Chafique, onde 17 pistoleiros mataram 5 sem-terras, deixando 20 pessoas feridas, lá em 20 de novembro de 2004. E só depois de mais de 10 anos que ele foi condenado. Então, o que nós enfrentamos no campo, né? O que está colocado nas relações da questão agrária? Mas está colocado o latifúndio, está colocado o agronegócio e, nos últimos períodos, com mais força, a mineração. Se a gente considerar que a mineração está na história do país desde sempre, né? Se a gente for pegar aí toda a estrutura em Minas Gerais, então o que foi a questão da exploração do ouro, o que segue, né? Vai se complexificando, mas ela está na história desde a da nossa fundação. Pensar que o Minas Gerais tem 485 municípios com processo minerário. Então, mais de 50% da população, dos municípios do estado estão mapeados. Todo o estado de Minas Gerais está mapeado. E a mineração, então, ela avança também para o território indígena com muita força, avança para o território quilombola, mas para a agricultura pequena, pequenos agricultores, mas também para as áreas de assentamento e acampamento. E nesse cenário de um governo que é totalmente aliado, né? Que faz todos os tipos de aliança e de acordo. Então, quando a mineração ela não coopta, né? Ela faz um processo de coerção e de extermínio. Então, lidar com esse agronegócio que é violento, nós temos, segundo a CPT fez um levantamento sobre a violência no campo, onde a grande maioria da violência ela foi cometida por latifúndio de empresas do agronegócio. Nós estamos falando de 96% das ações violentas no país. Nós estamos falando de 95 mil famílias em todo o país tiveram seu território afetado e invadido com essa violência. Então, é um agronegócio que é extremamente violento, porque ele usa também trabalho escravo, ele usa a exploração extrema do trabalho, do trabalhador, e mata, né? Então, nós estamos falando de uma organização para o campo, um projeto de campo que está colocado, que é de violência profunda. E nesse último período, a gente tem o tal do invasão zero, que são os latifundiários e o agronegócio organizado a partir dessa lógica do fascismo, que foi instaurada profundamente nesse último período, que tem matado com a permissão do Estado, né? Que foi incentivado pelo presidente anterior. Então, nós estamos falando de uma lógica no estado de Minas Gerais de combate de violência profunda. Aí nós seguimos, o que nós estamos fazendo então, né? Nós temos um programa agrário, esse ano então nós estamos fazendo 40 anos e vamos fazer o nosso congresso, nosso 7º congresso. Em julho, todo mundo aqui está convidado, viu? Todos, inclusive o Jusceli, Valderes também, muito bem-vindos ao nosso congresso. E lá nós vamos estar, então, debatendo novamente e reforçando o que nós queremos para os nossos territórios na contramão, na resistência a esse modelo que é de esvaziamento do campo, que é de concentração de terra, de riqueza, e que é de uma exploração profunda da terra e dos recursos naturais, né? Essa lógica do negócio mesmo com a vida, o que é para nós um patrimônio, o que é para o pequeno agricultor, para o camponês, para o povo sem terra, para os quilombolas, para o indígena, um patrimônio, uma vida, um projeto de vida, para o agronegócio, para as grandes empresas um negócio. A grande maioria dos donos de latifúndios, eles não moram na terra, nós moramos, nós criamos as nossas famílias ali. Então, em Minas Gerais, nós estamos com 7 cooperativas, estamos com um processo de agroindustrialização e estamos com uma campanha profunda do Plano Nacional de Plantio de Árvore e Ampliação de Produção de Alimentos. Nós temos que recuperar o que eles destruíram, né? E foi uma destruição com desmatamento, com pastagem extensiva, e nós então estamos tentando recuperar essa terra com a construção da agroecologia enquanto uma matriz mesmo de vida para nós nos territórios. Enquanto o agronegócio, o latifúndio, vê a terra com esvaziamento de vida, vê a terra como monocultura, nós queremos construir a diversidade. Nós temos que plantar árvore, nós temos que recuperar e nós temos que produzir alimento para toda a população. Uma questão que para nós é fundamental e durante a pandemia isso se aprofundou é a questão da solidariedade. Nós conseguimos, durante toda a pandemia, nesse período, doar mais de 9 mil toneladas de alimentos saudáveis para a população urbana e para a população em situação de fome. E entramos numa situação nacional gravíssima, né? Nós conseguimos fazer a doação de 2,5 milhões de marmitas.
Então, o que eu estou colocando esses dados aqui? Porque, para quem não conhece os movimentos do campo, nós estamos falando que a nossa lógica, a nossa visão é diferente. Nós queremos outra sociedade. Uma sociedade que cuide de quem está passando fome, uma sociedade que crie condições de vida digna. E para nós a dignidade, ela passa necessariamente pela condição de alimentação, de redistribuição de terra, por estruturação dessa terra, mas também passa pela cultura. Precisamos repensar essa cultura. Nós estamos hoje numa cultura de morte, que está sendo disputada na sociedade. E nós, enquanto movimentos sociais, enquanto MST, estamos tentando construir uma outra cultura, um outro tipo de relação humanizada. E para nós, a arte e a cultura ela é fundamental nesse sentido, pois ela nos humaniza. Se nós olharmos mundialmente, nós estamos doentes, né? Alguns companheiros citou a questão da saúde mental. A questão da saúde mental, a questão da ansiedade é um dos problemas gravíssimos, que está todo mundo sofrendo isso. Precisamos recuperar a humanidade que existe em nós. E isso passa necessariamente por uma construção de uma sociedade diferente. Isso passa por uma cultura de valorização da cultura popular, uma cultura de libertação. Então, nós temos construído e avançado nesse sentido. Nós temos feito o que nós estamos chamando de escola de arte. João das Neves, estamos fazendo aqui no estado de Minas Gerais, para a gente formar todos sem terra fazendo arte. A arte muitas vezes é colocada num plano distante para alguns iluminados. Nós estamos falando que a arte é um direito nosso. O acesso à alimentação é um direito, o acesso à casa é um direito, acesso à terra é um direito, mas também acesso à arte é um direito. E precisamos fazer isso pela nossa saúde mental, né? E pensando a dimensão da saúde, estamos aí tentando construir cada vez mais cuidadores, né? Que pensam que a saúde nossa, ela precisa ser recuperada a partir de uma outra lógica, e não da medicalização, né? Não do reforço desse adoecimento. Precisamos nos recuperar, e a gente recupera a partir da valorização das plantas medicinais, das terapias naturais e dos cuidados uns com os outros. Eu estou com medo da minha internet cair, tem uma coisa que eu gostaria muito de falar. No campo da educação, pensando na questão agrária, é fundamental a gente pensar a escola a partir da matriz que o companheiro Juscelino falou, da luta, a matriz da agroecologia e do trabalho. Educadores do campo precisam olhar para o território onde as escolas do campo estão inseridas e fazer a discussão de que tipo de trabalho é aquele que está inserido. Qual que é a matriz proposta para o campo? E tem que passar necessariamente pela agroecologia. Estamos falando de um currículo que não está colocado para as escolas do campo, mas que nós precisamos, enquanto educador, construir a partir de projetos pedagógicos que considerem a vida no campo nessa perspectiva do camponês, da agricultura familiar, da alimentação saudável, da soberania, das sementes crioulas, enfim. Está começando a chover aqui, eu gostaria muito de reforçar isso e falar que as escolas são, com certeza, um espaço de construção desse projeto, mas para isso, cada educador e cada educadora que está dentro da escola tem que se comprometer com esse projeto de sociedade que está pautado na agroecologia, nas relações humanas, no acesso à arte e à cultura, que tem a sua base na cultura popular, que tem sua base no território, e não essa cultura da indústria cultural, não essa cultura da dominação ideológica. A educação do campo tem que estar pautada, então, na construção dessa lógica da terra. Gente, desculpa, é que estão fechando a escola. Dessa lógica da terra enquanto um direito do povo do campo. Precisamos pensar um projeto que se comprometa, as escolas precisam se comprometer com uma formação que compreenda que o acesso à terra é um direito humano e que essa concentração, que essa expropriação e exploração do trabalho, ela vai perpetuar uma sociedade que gera cada vez mais o adoecimento do povo, a fome, a pauperização e a deturpação do trabalho. Né? Então, a gente precisa pensar o trabalho enquanto um princípio educativo, enquanto um princípio humanizador e formador dos nossos meninos, das nossas meninas, dos nossos jovens. Né? Acho que é isso. E qualquer coisa eu estou aqui para perguntas e colocações. Desculpa aí o sinal, gente. Obrigada, Carol. Obrigada por esse alento. Como é bom a gente juntar aqui forças, né, e se somando aqui nessa luta, nessa disputa, né, e perceber que a gente tem muita reserva de esperança
né, nesse mundo tão adoecido, tão, né, tão complicado. Antes do Jocely sair, será que a gente consegue fazer um print? Quem puder aí abrir os vídeos, vamos registrar esse momento aqui. Quem tiver aí possibilidade, por favor. Vou fazer aqui, então vamos nos preparando aí para o print. Já fiz um, fazer mais um, então quem puder, quiser, ligar a câmera. Muito bom. Pronto, Aline? Maravilha, beleza. Leonardo. Tem mais gente entrando aqui, ó. Muito bom. Bom, tirei umas 3 aqui, tá, pessoal? Bom, então eu também tirei aqui, vou mandar para você, tá, Angélica? Boa noite, pessoal. Francisca, bem-vinda. Francisca é professora da UFMG, minha colega de pesquisa. Depois ela vai dar uma palavrinha aqui no final sobre uma pesquisa que nós estamos fazendo na CECADI, de mapeamento da alfabetização de jovens e adultos no Brasil, e ela está responsável por Minas Gerais. Então, aí no finalzinho ela vai comentar um pouquinho também sobre a nossa pesquisa e encaminhamentos aí. Obrigada, Francisca. Josi, gostaria de dar uma palavrinha final antes de sair. Fica à vontade. Muito bem, não só agradecer e convidar todo mundo aí para as trincheiras da luta, né? Temos desafios grandes que não foram antes, né? Mas um deles é nós poder cada vez estar mais articulados, né? Então, acho que esse é um espaço importante que articula esse debate de educação do campo e é uma trincheira muito boa. A família Dia aqui em Minas tem todo um trabalho nesse sentido, também da Escola Família Agrícola, né? Que trabalha com esse tema, né? O pessoal que vem das EFAs, né? A MEFA, que tem feito um trabalho bastante importante também no campo. Né? Eu acho que nós vamos juntando para poder ampliar as lutas. Agora está sendo feita toda uma articulação também no debate contra esse projeto de desenvolvimento que o governo brasileiro quer fazer, né, de privatização geral, então tem que ser articulado para fazer um plebiscito, inclusive, pautando, né, a importância das estatais de mineira, não deixar privatizar. Então, assim, a luta vai e segue. Nós, nos crimes aí socioambientais, temos grandes dilemas, né, grandes dilemas para não deixar impune esses crimes, à medida que fica impune, dar um cheque em branco para novos crimes acontecerem, né? Então, vamos se somando aí nas trincheiras. Um grande abraço a todo mundo, espero que a gente possa ter contribuído e nos vemos nas lutas concretas aí. Agora, semana 14 de março, nós vamos tentar fazer mobilizações em vários lugares do Brasil, né? Que é o Dia Nacional e Internacional de Luta contra as barragens, no 14 de março, a semana do 14 de março. Então vai ter luta no Paraupeba, no Bacia do Doce, no Vale do Jequitinhonha, para tentar trazer o tema, sempre alertar a sociedade e nós poder estar atentos a que novos crimes não aconteçam. Um abraço, mais uma vez obrigado pelo convite, estamos à disposição, né? Conte com nós aí nas trincheiras da luta por um projeto popular no Brasil. Obrigada, Josi, obrigada pelas contribuições e conte conosco, sim, assim como nós contamos com vocês, vamos seguindo aí nessa luta. Bom, eu acho que eu passo a palavra agora ao Valderes, né? Ele ia responder um pouco a questão da Aline, né? Em relação à educação do campo, as escolas no território quilombola, né? E depois Carol também, se puder comentar um pouquinho, né? Como é que está aí a educação do campo nos assentamentos, né? Enfim, ela já comentou, mas se quiser complementar, fique à vontade, a gente vai batendo papo aqui. Bom, pessoal, dizer, né, que ele, né, o Encontro Movimento Social, né, vem participando bastante, né, dessa
essa, né, diversidade, né, a gente encontra, né, quando a gente vai estudar, né, a educação do campo, né, há vários povos, né, e povas, mas também, né, formas de vida, né, formas de vivência, né, no território, né. O MAN, ele acaba, né, participando muito, né, na questão de propor, né, mas também construir, né, momentos formativos, né, como oficinas, né, com vindos, né, da agroecologia, né. A gente tem, né, muito, né, trabalhado a questão de coletivo, né, de mulheres, né, que proporcionar, né, que as mulheres, né, que muitas das vezes, né, frente a esse poder mineral, né, ou poder capitalista, na qual as mineradoras, né, desencadeiam, né, as mulheres acabam sendo muito invisibilizadas, né, pelo fato de que muitas das vezes a gente vê homens, né, trabalhando, homens ali nas minas, né, e as mulheres acabam ficando, em sua grande maioria, né, nos territórios, né. E uma das formas que o MAN tem encontrado para poder, né, trabalhar isso é a questão do empoderamento das mulheres, né, trabalhando a agroecologia, a agricultura, né, trabalhar, né, com formações, né, políticas, né, a partir das questões, né, das questões femininas, né, as questões das mulheres ali, principalmente, né, quando envolve, né, produção, feiras, né, em suas grandes maiorias, né, tentar trabalhar a questão também de elaboração de projetos, né, trabalhando junto a escolas, né, numa pegada de fazer palestras nas escolas, né, desenvolvendo, né, atividades juntamente à universidade, né, nas escolas. A gente teve, né, uma atividade onde a gente participou enquanto MAN, mas também enquanto, né, curso de licenciatura em educação do campo, a gente reuniu alguns mestres e mestras de saberes tradicionais, né? A gente levou esses mestres para o espaço, né, escolar, para estar discutindo melhor, né, a questão as condições de vida na sua comunidade e, principalmente, né, como, né, os seus saberes, né, como a sua vivência na comunidade, né, poderia impactar de forma positiva, né, na área educacional ou na educação daquelas crianças, né, e jovens. A gente tem, né, proporcionado também, né, alguns momentos, né, de intercâmbio, né, com algumas vivências, né, feito, né, os militantes, né, conhecer realidades diferentes, mas também pessoas, né, das comunidades, né, sair do seu território e ter participações formativas, né, em outras comunidades, né. A gente chama também de brigadas, né, brigadas populares. Temos, né, a caminhada, né, que é uma questão muito importante, assim, as caminhadas em defesa da água e da vida que acontece, né, na Serra do Caparaó. O curso do MAN, né, o curso nacional do MAN, que acontece na Florestan Fernandes, né, em São Paulo, onde, né, a gente, né, abre, né, meio que um processo, né, de edital, mas assim, os nossos companheiros mesmo que estão nos territórios, né, vai para lá para se formar, para conseguir lidar, né, com as questões dos territórios, né, tanto questões, né, de organização social, mas também questões políticas, né, como é que a gente vai discutir a questão política, sendo que muitas das vezes, né, a política é vista pelos nossos povos, né, que estão nas comunidades, como algo que só traz desavença, né, e prejuízos, assim. Então, assim, a gente tem buscado, né, trabalhar a educação popular nesse sentido, né. A questão de atividades também nas semanas, né, datas importantes, semanas da água, né, semana do meio ambiente, a gente tenta fazer, né, atividades com as nossas comunidades, né, de campanha pela água, né, tá fazendo meio que missas, né, rezando missas em parceria com a igreja,
trabalhar a questão, né, territorial, assim, acho que numa pegada de entender um pouco mais do seu território, né, a partir das condições, né, de que o território pode, né, oferecer, né, as condições de vida que o território pode oferecer, né, em contrariando, né, essa ideia, não, essa ideia que a mineração tenta colocar, né, de que para ter sim o desenvolvimento, né, do local, né, somente, né, eles colocam, né, a sua proposta de desenvolvimento como ponto principal, né, que aí a gente mostra, né, que ao contrário, né, a companheira, né, Carol trouxe a questão da agroecologia, né, a gente tenta fortalecer muito isso aqui na nossa região, que tem um potencial, né, muito grande, né, com a produção da agricultura familiar, né, o cerro, né, falando aqui da nossa da minha região, né, o cerro ele tem, né, o seu queijo, né, reconhecido até de forma internacional, né, então assim, bem antes, né, de ter a mineração, né, tem as produções, né, de produtos, né, que são reconhecidos e tem seus valores, né. Então, assim, a gente tem que trabalhar, né, nisso tudo, a gente tem que trabalhar oficinas, né, momento de formações, trazer cursos, né, para ter, né, e aprofundar esses debates. Tem também o debate do turismo, né, de base comunitária, que junto com outros movimentos, né, a gente tenta, né, pautar isso muito, que é dar empoderamento, né, econômico para as nossas comunidades, né, a partir da sua realidade, sua forma de vida, né, como concentrar, né, a economia ali naquelas comunidades, né, ou aquele custo, né, econômico ali está girando em torno da comunidade, né, está levando pessoas, né, para conhecer mais a produção do queijo, né, passar, né, períodos, né, na casa dessas pessoas, dessas famílias, né, e tentar trabalhar nesse sentido. A educação do campo, assim, acho que entra no meio disso tudo, né, como formador de pessoas, né, que consigam interagir, né, profissionais que consigam interagir na forma educacional e dialogando, né, com levando, né, um diálogo, né, do espaço acadêmico, né, com as nossas atividades, né, nas comunidades ou no campo, né, sem dispensar, né, quaisquer formas de vidas, né, que temos ali no território, né. Então, assim, a nossa movimentação, né, para o avanço da educação do campo, né, o reconhecimento, né, saber identificar o que é uma comunidade quilombola, né, saber identificar, né, quais que são as comunidades tradicionais que a gente tem no município, quais que são os saberes, né, e fazeres tradicionais que essas comunidades têm para nos oferecer, né, e quais que a gente pode estar construindo, né, a partir desses pontos, a partir, né, das nossas formas de atuação. A questão também, né, de abrangência mesmo, né, de condições, né, de trabalho mesmo, né. Acho que a companheira do MST, né, trouxe a questão, né, de fazer esse diálogo, né, das nossas culturas locais, né, as nossas culturas religiosas, como, né, preparar isso tudo, né, para poder construir meio que como se fosse, né, a gente ter uma representação, né, ativa, né, de nossos direitos e saberes, mas principalmente de forma cultural, né, do nosso território para apresentar quando essas mineradoras, né, ou quaisquer outros empreendimentos chegam, né, falando que vai explorar o nosso território e que colocando, né, o desenvolvimento deles, né, acima de tudo. A Federação das Comunidades Quilombolas, né, do Estado de Minas Gerais, a NIGOL, eu como vice-diretor administrativo, assim, a gente tem, né, parte da educação que vem trabalhando também, né, na questão da educação escolar quilombola, né, que é ter ter escolas quilombolas, né, dentro dos nossos quilombos, né. A gente fala muito de culturas, a gente fala muito, né, de atividades culturais ou na educação cultural, a gente tem que ter nossas escolas quilombolas
educando, né, nossos povos e com educadores quilombolas, né? Não pessoas que saiam, né, assim, pessoas de fora, né, da comunidade chegar tentando, né, mostrar o que a gente tem dentro da comunidade, mas sim a gente apresentar, né, a nossa cultura, né, a gente ter condições de levar para o mundo, né, as nossas atividades culturais numa linguagem, né, do povo ali que vive aquilo tudo, né? Então, assim, a federação tem dialogado bastante, né, tem trabalhado isso, que é a educação escolar quilombola, né? E agora, né, numa tentativa também de contribuir, né, ainda mais com isso, a gente foi convidado, né, pelo MST, né, a federação foi convidada para estar participando de um projeto que é educação, né, para jovens e adultos, né? Esse projeto, né, vem, né, em parceria, uma articulação do MST com o Pronera, e aí, né, foi oferecido algumas vagas, né, para a federação, né? No início, né, seriam 3 turmas. Aí a gente foi olhando as demandas, a gente foi lá e foi mapeando, assim, a gente chegou em 43 turmas quilombolas, né? Algo que, assim, a gente mesmo ficou surpreso com a quantidade de pessoas que se mobilizou, né? E falou assim, olha, a gente quer sim, né, ser alfabetizados, né, nesse programa. Eu acho que isso, né, é um pontapé assim enorme, né? Vindos, né, lógico, de outras experiências, né, mas é um pontapé assim na nossa educação quilombola, né? Porque assim, o jovem, né, é muito fácil, o jovem assim, por exemplo, né, ser educado, né, que ele vai para a escola, vai para a universidade e tudo. Mas e aquelas pessoas, né, que antes não teve condições, né, de ser educado assim na escola, né? Um exemplo disso, minha mãe, né, meu pai, estudou até, né, a 3ª série de grupo. Então, assim, como levar o conhecimento, né, como fazer essas pessoas, né, com saberes populares, saberes tradicionais, serem, né, produtores de ciências, né, serem produtores realmente de pesquisa, né? Então, assim, ao invés dessas pessoas serem, né, pesquisadas, né, serem fonte de pesquisas, elas seriam os pesquisadores, assim. Então, essa é uma proposta, né, que a gente pensa em avançar muito, né, com esse programa, né, da educação para jovens e adultos. E para a gente é um prazer, né, estar dividindo estar sendo parceiro, né, nessa caminhada tão linda que a gente aposto que muito vai dar certo, né? E é isso, você acha que dialogando assim sobre a educação do campo, né? A gente vê, né, que várias das nossas lideranças, pelo menos assim da nossa regional aqui, está sendo formado, né, na licenciatura em educação, que é onde você tem aquele contato com várias pessoas, né, de várias comunidades tradicionais, quilombolas, né, mas também dialogando com pessoas da cidade, né, e mostrando para elas a nossa proposta de educação, né, numa perspectiva, né, de que a gente só vai ser, né, territórios livres se a gente conseguir trabalhar a educação, né, que dialogue com nossos povos, né, que dialogue com a nossa realidade ali. Então, a educação do campo, ela vem, né, dessa força grandiosa, né? Lógico que tem, né, várias políticas públicas, né, que às vezes não funcionam, né? A gente gostaria que tudo fosse lindo, mas temos também questões que implicam, né, o nosso avanço, né, enquanto militantes desse modelo de educação, né? Nós estamos aí para lutar muito, né, ser militantes mesmo da causa, tanto de movimentos sociais. E uma das coisas que eu acho assim, interessantíssimo é que a licenciatura em Educação do Campo, né, não desfazendo dos outros cursos, né, também são muito importantes para a gente, né, mas o curso de licenciatura em Educação do Campo, né, tem ganhado cada vez mais peso no número de pessoas que participam de movimentos populares, né, de organizações sociais, assim, que tem atuações, né, nas comunidades, né, ou na sociedade civil, né. Então, assim, tem aumentado muito isso, até no dia a dia, né, eu estando lá na universidade, na minha turma, né,
Antes, né, tinha 2, 3 pessoas, né, que levavam bandeiras, né, nos momentos das místicas, né? Hoje, né, tem muito mais, né? Hoje tem muito mais pessoas que conseguem, né, fazer uma fala, né, empoderada, né, a partir da realidade e da discussão sobre os movimentos sociais e populares, né, na pegada da educação do campo. E é isso, assim, acho que é uma discussão muito ampla, né? Tem várias condições que a gente pode estar, né, fazendo esse debate, mas em primeiro momento, né, acho que é isso, assim, um pouco que a gente consegue trazer nesse momento. E agradecer novamente a vocês aí por estar dando esse espaço, né, de debate, estar refletindo bastante sobre a minha atuação enquanto pessoa, né, mas enquanto também movimento popular, né, nessa causa que é tão linda, né, defesa dos territórios. A gente que agradece, Valderes. Boa, excelente fala. Gente, tem a lista aqui no chat, lista de presença. Não esqueçam de preencher, né? E a Lilian e o Juliano aqui colocam também, né, a indignação deles em relação à omissão do governo estadual, né, em relação aos crimes cometidos pelas mineradoras, né? Para além até da omissão, né, a flexibilização e, né, a aliança que se faz aí com essas mineradoras, né? Então, fica aqui a indignação da Lilian e do Juliano, né? Não sei se a Carol está aqui ainda com a gente. Carol? Opa, está aqui. Tudo bem. Se quiser comentar um pouquinho, né, como vocês têm organizado as escolas do campo, né, o Valderes comentou um pouquinho desse projeto do Pronera, né, que eu acho que está iniciando, né, de alfabetização de jovens adultos, enfim, um pouquinho como vocês têm, né, atuado aí na educação do campo nos assentamentos, acampamentos, né. Tá sem som. Ainda não. Será que se tirar o fone não resolve? Acho que ela está com problema no microfone dela, isso. Às vezes se tira. Vamos ver. Ainda não. Tá mudo. Tenta sair e entrar novamente, Carol. Será que não resolve? Acho que pode resolver. Então, eu acho que enquanto a Carol tenta resolver o problema, a gente poderia, né, Aline, aproveitar aqui a presença da Francisca. Eu vi que a Sônia também entrou, né? Se elas puderem se apresentar e falar um pouquinho dessa nossa pesquisa, né, que também tem a intenção de contribuir aí, né, com as políticas públicas voltadas, né, para o campo, né, alfabetização de jovens adultos, mas a gente sabe que os maiores índices de analfabetismo ainda estão concentrados no campo, né, por razões históricas aí que a gente comentou bastante, né, hoje aqui na nossa aula. Então, meninas, fiquem à vontade, bem-vindas. Uma alegria tê-las aqui conosco. E podem comentar aqui um pouquinho sobre a pesquisa, enfim, deixar o formulário, né, enfim. Então, meu nome é Sônia Santos, eu sou professora da UFO. Eu vou falar um pouco menos que a Francisca, porque eu fiz uma cirurgia grande no rosto e ainda está com um pouquinho de dor, sexta-feira. E nós estamos fazendo uma pesquisa coletiva. Eu gostei muito do que eu escutei aqui hoje. É muito importante para tudo que nós estamos fazendo, porque o sentimento que as universidades têm, principalmente a nossa, né, que é uma universidade mais velha, eu acho que a UFMG também, é que esse sentimento de ser usado nas pesquisas já estava ultrapassado.
E eu vi aqui o tanto, né, que as pessoas falaram disso, de serem ainda objetos e não serem sujeitos, né, protagonistas das pesquisas. Então, assim, acho que a gente precisa repensar essas questões que foram colocadas aqui de forma muito séria. E eu vou deixar a Francisca falar um pouquinho da nossa pesquisa, que é uma pesquisa nacional muito importante para esse momento que o Brasil está vivendo. Então, gente, boa noite. Eu quero muito agradecer a Angélica, né, e a Aline o convite para poder ter acesso a essa participação e essa fala aqui. Eu também quero, assim como a Sônia, eu fiquei, né, muito impactada com os depoimentos, né, com as falas de vocês, né, e conhecer um pouco mais, porque eu sou professora da Faculdade de Educação, mas eu não trabalho com as licenciaturas, eu só trabalho com a pedagogia, mas eu acompanho, né, o trabalho do LECAMP, da educação indígena, mas infelizmente eu não sou professora, e a minha área de atuação é a alfabetização, tanto de criança quanto de adultos, né? E por essa razão é que eu fui selecionada para poder ser uma das consultoras da Unesco nessa pesquisa, né? Em que nós vamos procurar fazer um mapeamento da oferta de turmas de alfabetização de jovens e adultos. Não é a demanda, mas muito mais a oferta. O que está acontecendo, o que está sendo ofertado, como é que está sendo, conhecer um pouco mais, né, o trabalho de vocês. Então, para a gente, quando você faz aí, fala aí desse número de turmas, né, a gente fica muito impactada e muito, mesmo sabendo que é algo que não precisava ter tanto, mas a gente, ao mesmo tempo, eu fico um pouco feliz sabendo desse desejo, né, e desse direito, porque eu acho que mais de qualquer coisa é o direito, né, de saber ler e escrever, tá? Então, nesta pesquisa, depois, eu estou, assim como a Angélica, nós somos responsáveis pela região Sudeste. Ela ficou com São Paulo e Rio de Janeiro, e eu fiquei com Minas Gerais e o Espírito Santo. Assim como a Sônia ficou com uma parte do Nordeste. Mas, independente de onde nós vamos atuar, fazer o levantamento, é muito importante a gente poder contar também com a parceria de vocês, né? Nos ajudando, nos dando informações sobre o que está acontecendo, seja em Minas, seja em qualquer outro estado, né? Todas as informações são muito importantes. Às vezes um movimento, um seminário que vai acontecer, né? Hoje a gente tem muita coisa online, como esse que a gente está tendo oportunidade, que eu estou tendo oportunidade de conhecê-los, que vocês socializem conosco, né? Esses eventos, e quem sabe quando a gente puder, a gente vai até presencialmente, né, encontrá-los. Eu quero muito vindo a Belo Horizonte, ou estando aqui em Belo Horizonte, né? Por isso entre em contato comigo lá na universidade e vamos conversar, vamos trocar mais ideias e fazer a diferença através desse trabalho que é o de vocês e o nosso, de uma forma coletiva, tá? Muito obrigada pelo que eu ouvi, fiquei muito, aprendi muito, conheci muito, né? E agradeço mesmo, de coração, essa possibilidade de estar aqui com vocês essa noite, tá? Que seja a primeira de muitas outras. Obrigada. A gente que agradece, Francisca. Eu acho que a sua fala contempla um pouco do que a gente tem pensado como esse grupo, né, de pesquisadoras, né, que tem feito um trabalho de parceria, um trabalho coletivo mesmo, junto à sociedade civil, né, no sentido da gente mapear e olhar para essas realidades, né, e aí a partir do diálogo, construindo um pouco, né, quais são os anseios, desejos, né, o que é que existe, né? O Valderes trouxe muito a experiência rica, né, dos povos tradicionais, né, de
de dar um sentido a essa educação escolar, né? Assim como a Carol trouxe a questão da educação do campo nos assentamentos, o Jocely para o MAB, né? Então, quais são os sentidos, né, da educação e qual é a função social da escola, né? Eu acho que esses debates não estão separados né, da política pública de alfabetização de jovens e adultos, né? Então, como é que a gente vai aí, né, articulando né, e realmente somando esforços para a gente ir avançando nessas nossas pautas que precisam cada vez mais, de fato, serem, né, coletivas. Então, agradeço Francisca, Sônia também, né, colegas muito queridas aqui que, né, estamos aí com esse desafio grande, né, porque a oferta de alfabetização de jovens adultos é bastante difusa, né, sobretudo na sociedade civil, né, e carece aí, de fato, né, de políticas públicas para a gente continuar avançando, né. A Carol, acho que conseguiu voltar. Carol, pode ficar à vontade aqui. Eu acho que também estamos aí chegando no final, né, da Só atividade. Só de curiosidade, o Valdez falou que ele está no seu. E você, Carol? Eu estou no assentamento Denis Gonçalves, aqui em Goianá, próximo, aqui na Zona da Mata, próximo de Juiz de Fora. 2 horas de São João del Rei. Tive aí com a convite da Aline recentemente. Eu acho que agradecer ao convite, pedir desculpa aí pelos problemas técnicos, mas é por um bom motivo. Estamos preparando aqui o feijão, então tem que chover mesmo. Eu acho que para finalizar aí, para poder fazer uma fala final, as escolas de assentamento para nós têm alguns princípios, né? A gente chama de matrizes pedagógicas dentro da pedagogia do movimento. E nós acreditamos, então, que essa proposta, e ela foi construída ao longo de muitos anos, ela tem como sua raiz, né, a luta, a cultura, o trabalho, a terra, a história e a memória. Então, pensar a construção de escolas em áreas de reforma agrária, pensar processos educativos, ela passa, então, também pela construção da educação do campo, que para nós tem esses alicerces, né? Mas pensar a educação do campo dentro em áreas camponesas, da agricultura familiar, é pensar o protagonismo dos movimentos sociais. Eu acho que o Valdério falou muito sobre isso, sobre ser sujeito, né? Então, como que os nossos processos colocam como protagonistas os sujeitos do campo. Pensar que a nossa proposta para o campo ela tem que estar correlacionada e embasada numa proposta de sociedade. Não tem como eu defender e construir a educação do campo se eu sou contra a luta pela terra, se eu sou contra a reforma agrária, se eu sou, né, se eu sou a favor da mineração. Então, se nós precisamos construir e alinhar isso para a gente, de fato, dar passos largos, né? As escolas, nós estamos hoje em 46 municípios no estado, temos 44 assentamentos, 26 acampamentos e 13 escolas. Então, temos que avançar muito, porque cada território precisa ter esses processos, mas conseguimos acumular aí também experiência com Pronera, que aí a gente tem a alfabetização, mas tem também a graduação. A universidade, tem que ser um território do povo, né? Vamos pintar a universidade do povo. Então, esses processos, como vocês estão fazendo aqui hoje, é isso. É pensar qual tipo de formação nós queremos e elas estão alicerçadas no quê, né? Isso vale para todos os processos educativos. O que orienta a minha prática educativa? Então, isso é uma pergunta que nos move frequentemente na construção das nossas escolas. E as nossas escolas todas são frutas de luta. O Estado não deu nenhuma para nós. Todas nós ocupamos literalmente e falamos, estamos funcionando, vem regularizar e é um processo de luta concreta que nós estamos falando. Do mesmo jeito, quem vai para um acampamento e vai ficar debaixo da lona, não é porque acha bonito ficar debaixo da lona, não. É porque tem uma necessidade material concreta, né? Tem uma poesia que fala, né? De agora em diante temerei mais a miséria do que a morte. É um pouco disso que se trata. E nesse momento atual da nossa sociedade, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de família que tem procurado nós falar, olha, ou eu pago aluguel e pago luz, ou eu como. Eu preciso ir para um acampamento.
Então, essa é a realidade do povo brasileiro. Nós estamos falando de um povo que vive, né, sob condições não dignas. E nós, então, temos que lutar pela dignidade, e isso passa também pela educação. A partir do momento que a gente valoriza o sujeito no campo, é o sujeito que luta, né? A luta, ela não pode ser um processo de criminalização e discriminação, como é efetivamente. Quantas das nossas crianças vão para a cidade estudar em escola urbana e são discriminadas literalmente? Aos pés de bicho, aos roubadores de terra. Então, nós precisamos desconstruir essa lógica e construir uma lógica onde tenha escola como direito nos nossos territórios, onde os nossos movimentos e os nossos jeitos sejam valorizados, onde a gente possa construir processos vinculados com a vida, né? Eu acho que ele está passando aí da hora, né? Eu acho que eu agradeço e me coloco à disposição para participar de outros debates e de outros momentos. Gratidão. Nós que agradecemos, Carol. Sempre muito bom ouvir, né, os movimentos sociais. A gente se nutre também de esperança, né? Nessa outra trincheira aqui que nós estamos, que é a universidade pública, né, e que vocês também vão dando muito sentido ao nosso fazer, né, ao nosso fazer pedagógico, às nossas pesquisas, né. Então, a gente agradece profundamente a presença aqui de vocês, né, as contribuições, acho que foram falas muito, né, muito importantes para a gente também seguir aqui com o nosso curso, né, as nossas discussões, debates. Fiquei contente, né, Aline, porque é muito afinado com o que a gente se propôs aqui a refletir, pensar, a seriedade, né, com que a gente pensa os temas aqui do nosso curso, né. Então, se os movimentos estão dizendo para a gente que a gente está no caminho certo, a gente vai mais em paz. Então, a gente agradece, né, imensamente, nos colocamos aqui à disposição também, né, e certamente teremos aí outros momentos, né. Gostaria, então, de convidar a Aline para fazer uma fala, Lívia, também fique à vontade, professora Lívia, se quiser fazer um agradecimento, e a gente já vai para os finalmente aqui. Eu posso só trazer uma coisa antes, rapidinho? Por gentileza. Só para atualizar vocês, assim, o que está acontecendo, né? Aconteceu esse fim de semana o plebiscito, né? Que é um ato, né, dos movimentos sociais, da organização civil, né? Contra esse governo Zema, né? O plebiscito, né, recebe, né, um caráter de formação dos formadores, né? Ou seja, né, quem que vai estar formando as nossas bases, né? De como atuar, né, contra, né, as irregularidades, né, e a opressão que esse governo Zema, né, tenta fazer com a gente, né, com a privatização, né, das estatais, né, da Codemig, né, da CEMIG. Então, assim, para tentar, assim, desestabilizar mesmo toda essa estrutura, né, que o Zema, né, o Zema junto com sua corja, né, tenta fazer em Minas Gerais. Né? Então, assim, um ato, né, muito forte, mas acho que é, assim, muito importante para a nossa organização de movimentos sociais, mas também de sociedade mesmo. Né? Então, só trazer isso, dizer que, assim, estamos em luta, né, a todo momento. Os nossos corpos, né, não podem parar. Isso. Bom, eu gostaria de fechar agradecendo, primeiramente, a professora Angélica por ter preparado esse momento único, né, de uma aula aberta, compartilhada com outras lideranças dos movimentos sociais, porque para nós que estamos aqui num curso de formação em Fundamentos e Princípios da Educação do Campo, né, não basta nós falar, aliás, a nossa voz é muito pouco, a gente realmente precisa, né, de estar junto com os movimentos sociais. Então, agradeço a disponibilidade de vocês por estarem aqui também, contribuindo com a gente para ocupar esse espaço da universidade, para falar de educação do campo, para falar de luta pela terra, para falar da mineração, denunciar os seus abusos, né? Então, a gente agradece, né, em nome do Núcleo de Educação à Distância, da UFCJ, né, que tem
subsidiado a esse curso, podemos aqui falar um pouco desses temas tão importantes, né? Inclusive aproveitando a estrutura do Estado para denunciar o próprio Estado, já que este é um curso que está sendo financiado pelo governo do Estado de Minas, né? Então, a gente também está dentro do Estado denunciando, né, mas também fazendo uso do seu espaço público, que é tão importante, que é justamente isso que a gente luta para ter, né? Formar educadores conscientes e críticos, né? E lutando pelo seu espaço, pelo seu lugar de direito dentro da sua formação, enquanto educadores, seja do campo, seja da cidade. Então, novamente, agradecer aos estudantes, àqueles que vieram como ouvintes, que estão aqui hoje participando desse momento. Muito obrigada a todos, todas e todes. Obrigada, Aline. Gente, obrigada aos cursistas, pessoas de fora que participaram. Acho que foi um momento único mesmo. Lívia, que deu uma palavrinha. Boa noite, pessoal. Estou contempladíssima, não vou me estender. Foi ótimo ouvir todo mundo. E só reforçar que a gente, né, continua, temos uma live na semana que vem e uma outra na semana do dia 11, para fechar, né, o primeiro módulo do curso. Então, é isso, gente. Bora, bora, seguimos e gratidão demais aí, todo mundo. Bom, então, tchau a todos. Vou interrompendo aqui a gravação. Boa noite. Boa noite, gente. Boa luta aí para todo mundo.